Este é o Putz do último colono em 2023. Claro que vocês deveriam estar a pensar. Talvez seja um título da nova série da Netflix, mas a história é verídica. Um cidadão português repudiou a entrada de estrangeiro no seu país. Aquele mesmo país que foi responsável por colonizar países como Moçambique, Angola, Cabo Verde e até o país mais incrível de todos, que é o Brasil. E o motivo principal foi o número de estrangeiros que não param de entrar em Portugal. E sendo o país mais notado, a nossa querida Angola. A Angola que sofre com uma subida de inflação pela mão da sua governação, tendo uma situação notória de um povo indo à decadência, como a criminalidade, elevado número de prostituição, baixo índice de escolaridade, perda de valor pela sua cultura, principalmente afetando as crianças. Só apenas com isso entende-se a razão pela qual este povo tem abrigado em Portugal. Em comparação, o dólar custa atualmente 705 kwanzas. Um saco de arroz chegou a custar 14 mil kwanzas e o seu salário mínimo está numa faixa de 30 mil kwanzas a 60 mil kwanzas. Sem contar também com o desemprego e falta de oportunidade, hoje o povo angolano tem olhado o Portugal como um alívio de todos os seus problemas. Então, é normal que você fale isso porque talvez não pesquise. Mas não é normal se esqueceres que seus antepassados fizeram com o povo africano, deixando traumas por onde eles passavam, como o tratamento desumano, a escravatura, tirando completamente a valorização da sua própria raça. Por exemplo, vocês trazem seus filhos para a África e todos nós respeitamos com direito a altos cargos, não esperar a bicha ou a fila. Conseguem também deixar vossos filhos com os seus cabelos enormes, coisas que o próprio africano rejeita o seu próprio filho fazer, como se o colono ainda estivesse cá. Estes e muito mais são os traumas que vocês deixaram em África. Para que alguém melhor que eu expresse a raiva que eu estou a sentir, resolvi deixar um vídeo rolar. Aqui eu vivo, aqui eu crio a minha família, aqui eu dou no duro e trabalho para contribuir por esse país. Então é inadmissível uma falta de respeito como desse cidadão português. Uma das coisas que vocês portugueses nunca devem se esquecer é que vocês viveram no meu país anos e anos, ou seja, no nosso continente, anos e anos. E olha que vocês não contribuíram e nem estavam com pressa de ir embora. Por isso, Portugal não é só dos portugueses. Portugal é de quem está aqui e luta todos os dias para contribuir para a economia desse país. Quando vocês falam, angolanos, voltem para vossa terra, brasileiro, voltem para vossa terra, vocês se esqueceram dos mais de 300 mil portugueses que estão na minha terra. É tanta ignorância da vossa parte que vocês deviam fazer um inquérito, ir para as empresas e vocês saberem qual é a maioria parte da mão de obra nos trabalhos pesados cá em Portugal. Porque enquanto nós estamos aqui a sofrer, a dar no duro e vocês ainda nos faltarem o respeito, os portugueses que estão na minha terra são chamados de engenheiro civil, são chamados de engenheiro informático, são chamados de engenheiro. Sim, eles só são chamados de engenheiro. Têm os melhores cargos e não são carguinhos. Têm os melhores salários e não são salários ecos de Portugal. Enquanto nós procuramos por melhores condições de vida, ou seja, qualidade de vida, que muitas vezes nos é negada pela corrupção do nosso país, os vossos irmãos portugueses estão na nossa terra a viver tranquilo, nos melhores carros, indo nas melhores praias e usufruindo do nosso melhor clima.
Enquanto nós sofremos, nos levantamos 5 horas, suportamos o vosso frio de Portugal, os vossos irmãos portugueses que estão em Angola são chamados de chefe, têm os melhores salários dentro do país e têm as melhores ajudas de custo dentro do país. Eu quero acreditar que você não representa todos os portugueses que lutam e batalham por esse país. Porque Portugal que luta e batalha por esse país, portugueses, sabem que a maior parte da mão de obra que está dentro de Portugal é africana, é brasileira, são os que vêm de fora para contribuir para o vosso país. Enquanto os outros portugueses, como você, estão na Suíça, na Holanda, Luxemburgo, estão por aí na França, a lutarem em Angola, porque andam atrás dos melhores salários, que, por sinal, não é o salário de Portugal. E eu tenho a certeza que essa pessoa que abriu a porta da imigração sabe que tem alguma coisa a ganhar em troca. E nós, povo, temos que nos posicionar. Você precisa saber os teus direitos. Tem pessoas que estão aqui como imigrante, é pisado todos os dias nos trabalhos, isso tudo porque não conhece os seus próprios direitos. Assim como nós imigramos para cá, eles imigraram para os outros sítios. A imigração é assim mesmo. Às vezes é uma troca, né? Tem pessoas que nasceram cá em Portugal, mas não se sentem no direito de estar cá em Portugal, não sentem-se bem no próprio país e procuram melhores condições de vida nos outros países. Eu fui para a Suíça, eu vi inúmeros. A cidade que só tem português, a maior parte da população é só portuguesa. Vai para a França, vai para a Inglaterra, vai para a Holanda, para você saber a quantidade de portugueses que estão fora desse país. Vai para Angola para você ver a quantidade de portugueses que estão em Angola. E vem aqui um homem desse, sem juízo, tentar colocar o imigrante na posição de criminoso. Eu não quero ser vosso inimigo, ou nós não queremos ser vossos inimigos. E vem aqui ameaçar-nos, tem que voltar para a vossa terra. Que terra é essa? A terra que nós temos, ou a nossa terra é aquela que nós conquistamos, é aquela que nós estamos, que nós lutamos todos os dias. Nós estamos a conquistar os portugueses. Por isso é que eu acredito, e com quem eu convivo, muitos portugueses que ajudaram nesse processo de imigração. E nesse processo nunca foi fácil. E não vai ser fácil para você que também acabou de chegar. E é por isso que eu digo, lute. Não deixa que um babaca como esse, porque ser imigrante não te coloca na posição de um criminoso. O imigrante não roubou nada para ninguém. O imigrante trabalha como qualquer cidadão português trabalha. O imigrante luta para sustentar a sua família como qualquer cidadão português luta para sustentar a sua família. O imigrante luta para dar uma vida digna para os seus filhos como qualquer português faz. O imigrante não é criminoso. Tem pessoas que você está passando e já te olham para baixo pelo facto de você ser imigrante, sem conhecerem a sua história, sem conhecer aquilo que te trouxe para o país deles, como eles falam. Sem saberem, tem portugueses que nem sequer conhecem a própria história de Portugal. Os negócios que Portugal tem dentro de Angola, os investimentos que os angolanos têm dentro de Portugal, eles não sabem. E depois vem aqui, sem conhecimento nenhum, abrir a boca para falar Portugal é dos portugueses. Voltem para a vossa terra. Como se fosse fácil. É só pegar, arrumar as malas e voltarmos para a nossa terra. Faça isso com os teus que estão lá também. Se vocês soubessem o privilégio que os vossos irmãos têm lá, teriam pena de nós estarmos aqui na condição que nós decidimos e escolhemos viver. Isso porque o nosso governo se recusa, nos dá dignidade dentro do nosso país. Por isso temos que suportar as vossas humilhações. Vão, investam no vosso país. Como é que vamos investir no nosso país? Muitos de vocês estão lá nos melhores empregos, que seriam para os angolanos. Este é o vídeo do senhor que eu considero o último colono vivo no mundo. Olá, muito bom dia a todos. Espero que estejam todos bem. Esta mensagem é dirigida aos povos dos imigrantes que atualmente estão a entrar em Portugal de forma absolutamente copiosa. Nós não somos vossos inimigos. Também não sentimos que vocês sejam nossos inimigos. Mas o ritmo a que vocês estão a entrar em Portugal e a forma como se estão a estabelecer em Portugal, muitas vezes à custa dos contribuintes portugueses, leva a que nós, portugueses, estejamos profundamente preocupados. É que percebam uma coisa: Portugal é dos portugueses e vai continuar a ser dos portugueses. E a maioria de vós
vêm de países muito maiores que Portugal, muito mais ricos que Portugal, e tendo em conta o tamanho e os recursos naturais dos vossos países, de países com um potencial muito mais grandioso que Portugal. Portanto, nós não entendemos a razão pela qual vocês se estão a estabelecer em Portugal. Alguém vos convenceu de que tinham que vir para Portugal. Alguém que quer que nós sejamos inimigos, porque é isso que vai acontecer. Voltem para os vossos países, voltem para as vossas famílias, para as vossas mulheres, para os vossos filhos, invistam nos vossos países, porque Portugal é dos portugueses. Infelizmente, o mundo ganhando cada vez mais anos e evoluindo, existem pessoas que não acompanham o mundo atual, com vasta cultura, forma de ser e viver. E quando vem algo diferente, tentam chamar pessoas com um discurso de ódio, pois para mim esta foi sua intenção. Espero que os demais portugueses entendam a situação de cada estrangeiro que se localiza em seu país. E caso você pense como este senhor, por favor, vai se tratar, pois é melhor diagnosticar algo enquanto é cedo, pois este mundo em que estamos não espera ninguém. Foi.